Criança que está brincando é picada por um escorpião, infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer. Às vezes você, minha amiga, cuida do seu quintal, mas um vizinho não cuida. Você tem um terreno abandonado aí do lado e um bichinho desses, bota a imagem pra mim aqui. Ó, esse é o escorpião, tá? Que foi capturado. Um bicho desses aqui, gente, ele pode parecer pequenininho, mas ele não tem nada de inofensivo. Uma picada pode matar e foi o que aconteceu com o pequeno Bernardo. Só que não foi só o escorpião que tirou a vida dele. Foi a falta de cuidado. Por que é que eu estou dizendo isso? Vem cá! Existe uma lista divulgada pelo governo do estado do Paraná, pela Secretaria de Estado da Saúde, que fala de locais que devem ter o soro anti-escorpiônico. Não sou eu que estou falando, é essa lista aqui que é gigante, tem umas 4, 5 páginas, mas eu selecionei essa, onde está aqui, ó. Como local de referência em Cambará, o Hospital Municipal de Cambará, ou seja, lá deveria ter o soro anti-escorpiônico. Fato é que o Bernardo foi picado, lá não tinha o soro, ele foi levado para Jacarezinho e depois trazido aqui para o HU em Londrina. Ele não resistiu e acabou morrendo. Bota o Moisés comigo aqui para a gente conversar sobre essa história. Moisés, os pais tentaram esse socorro rápido. Primeiro para Cambará, depois de Cambará, lá para Jacarezinho, mas aí, põe aquele mapa para mim, por favor, Arnold, com a distância aqui, entre Cambará e Londrina. São 138 quilômetros, quase 2 horas de carro, só que essa distância foi percorrida de helicóptero. Mas me desculpa, demoraram aí, entre a chegada dele a Cambará, a ida lá para Jacarezinho e a chegada aqui em Londrina, mesmo de helicóptero, mais de 2, 3 horas. E esse tempo pode ter sido fatal. Eu imagino o desespero dessa família que conversou agora há pouco com a nossa equipe de produção. O que a gente sabe do momento em que ele foi picado? Olha que bonitinho aqui, gente. Ele estava brincando, né? Estava brincando como qualquer criança, período de férias. E de repente ele foi picado, é isso, Moisés? É, exatamente, viu, Juliano? Essa criança, uma criança de 3 anos, está naquela fase da curiosidade ainda, né? Às vezes não tem muita noção do perigo, não tem muita noção do que pode fazer mal ou não, e aí acaba se aproximando, né, desse bicho, que é um bicho pequeno, às vezes um adulto não consegue perceber ali a presença desse bicho, acabou sendo picada, né, por esse escorpião. Apresentou ali alguns sinais, principalmente febril, estava com febre, foi levado às pressas pelos pais para o Hospital Municipal de Cambará. De acordo com o secretário municipal de saúde, a criança chegou no hospital por volta das 8 da manhã. Foi feito ali um atendimento de emergência nessa criança, ele foi atendido rapidamente, mas não havia o soro anti-escorpiônico para poder fazer ali a aplicação nessa criança. Uma ambulância avançada do SAMU foi acionada para fazer a transferência desse garoto para a cidade vizinha, Jacarezinho, que, de acordo com o secretário, seria a cidade de referência ali, a cidade, né, sede da 19ª Regional de Saúde, e que no Hospital Santa Casa teria, então, o soro para poder atender essa criança. Então, o menino saiu ali de Cambará para Jacarezinho em uma ambulância. Lá em Jacarezinho foi feito novamente ali o atendimento a essa criança e ele foi transferido, teve uma pequena melhora e foi transferido de Jacarezinho para Londrina, para o HU de helicóptero. Mas aí, infelizmente, já era tarde demais, Juliano. Tem uma carta aqui. Ô Lu, pega o microfone aí, Lu, para me explicar direitinho aí, Luciano, nosso editor-chefe aqui no BG. Que história é essa de uma cartinha que foi enviada pela família pra gente? A médica escreveu uma cartinha e assinou essa cartinha com um carimbinho. Boa tarde. Dos pés e das mãos do pequeno Bernardo? Isso, é uma coisa dramática e traumática ao mesmo tempo, né, Juliano? Essa carta foi escrita pela médica e entregue aos pais. A família passou pra gente. Esses aí são os pezinhos e a mãozinha do Bernardo. Meu Deus, Luciano. Atenção você de casa, tá? A médica, então, escreveu essa carta. Exclusivo isso, tá? Assinou aqui, ó, com a mãozinha e com o pezinho do Bernardo aqui
Eu vou ler para você agora, tá aqui, ó. No dia 27/1/2022, que foi quando o Bernardo nasceu, Papai do Céu me enviou à Terra para alegrar a minha família. Foram 3 anos e 5 meses que senti o amor que papai e mamãe me deram. Mas, infelizmente, no dia 14/7/2025, Papai do Céu me chamou para morar junto dele. Não chorem, pois eu sei que fui muito amado por vocês. Agora serei a estrelinha mais brilhante do céu. Amo vocês com amor, Bernardo. Gente, desculpa, eu sou de carne e osso, assim como você é. Você imagina para essa médica tomar a atitude de escrever isso? O médico, ele tem esse preparo, ele trabalha com isso, na linha tênue entre a vida e a morte o tempo todo. E essa médica, então, escreve essa cartinha, entrega para os pais, como se fosse um conforto nesse momento. E assim, eu acho que foi de uma humildade, de uma humanidade extrema dessa profissional fazer isso. Mas é de cortar o coração. Eu não tinha visto essa carta. Ela chegou agora, os pais tiraram uma fotinha e mandaram para a nossa equipe. Obrigado ao Douglas, nossa equipe toda envolvida nisso. Como é que é, Lu? A gente acabou de receber essa carta. Chegou agora, né? Isso, chegou agora. Não, eu não sei o que dizer, tá? Depois de uma carta dessas, eu não sei o que dizer. Ô, Moisés, a nossa equipe acabou de conversar com o pai e com a mãe do Bernardo, né? Vamos mostrar essa entrevista agora, porque de verdade eu fiquei sem palavras depois dessa carta. É de cortar o coração. Eu ranquei, eu acho que foi ele mesmo que arrancou na hora o tênis, eu catei o tênis, olhei dentro, era o escorpião, eu já comecei a gritar, o pai dele, a gente já colocou ele dentro do carro, e em 10 minutos a gente chegou no pronto-socorro, e tipo, chegou lá, falei que era picada de escorpião, entrou, o médico viu ele, o médico demorou um pouquinho para ir lá, mas foi, tipo, coisa de 5 minutos, chegou, viu, passou um soro, e acho que um dipirona ou um paracetamol para dor, né, que dói muito. Só que daí ele já começou com muito vômito, e também a respiração dele já começou mais ficar, né, mais forte, né? Daí eles chamaram a ambulância do município para levar, a gente estava esperando, né? Só que como a gente estava esperando, a ambulância chegou, né? Só que daí, mesmo assim, a gente não pôde ir com a ambulância do município, né? Tiveram que acionar o SAMU, que é tipo, vamos falar assim, é o mais avançado, sabe? Para ele chegar em Jacarezinho demorou mais de 2 horas. Chegou lá, ele foi para receber o soro, ele tinha que receber, eles falam ampola, né? 6 ampolas, só que não tinha 6 ampolas, só tinha 5. Faltou ainda uma ampola, certo? Chegaram, daí a gente lá esperando, né? Daí tiveram que entubar ele ali em Jacarezinho mesmo. E já chamaram o SAMU de novo, porque ia ter que levar ele de helicóptero o mais rápido possível, né? E a gente não pôde mais entrar ele depois lá para ver. Mas eu creio que ali em Jacarezinho já, meu filho já eu acho, né, que ele deve ter começado a ter paradas cardíacas, né? Você sabe quantas paradas cardíacas meu filho teve? Meu filho teve 33 paradas cardíacas. Se ele já tivesse tomado o soro de imediato, será que meu filho não poderia estar correndo aqui agora de bicicletinha igual ele fazia? Volta para mim esse final da entrevista, por favor. São palavras da mãe. Quantas paradas cardíacas meu filho teve? Meu filho teve 33 paradas cardíacas. Se ele já tivesse tomado o soro de imediato, será que meu filho não poderia estar correndo aqui agora de bicicletinha igual ele fazia? A pergunta que eu faço é essa da mãe. Se ele tivesse tomado esse soro
imediatamente. O Bernardo não poderia estar brincando? Não poderia estar correndo pelo quintal de novo? Mostra ali para mim, Miyagi. Dr. Ailson Morimoto está ali, ele já vai participar comigo já aqui do Balanço Geral. Um dos mais competentes médicos infectologistas aqui de Londrina. Ele vai falar comigo já a respeito disso, vai explicar como é que funciona esse soro, como é que é a aplicação, a eficácia dele, tá? Mas antes, eu quero voltar ao assunto soro anti-escorpiônico. Eu mostrei para vocês que o Hospital Municipal lá de Cambará deveria ter o soro, porque ele está na lista do governo do estado como ponto de referência para aplicação. Mostra aqui de novo para mim, Miyagi, ó, Cambará. Hospital Municipal é ponto de referência para vacinação. Só que não tinha lá o soro. Ô Moisés, o secretário, a gente tentou que ele falasse comigo ao vivo durante o BG, ele disse que não queria falar ao vivo, mas ele deu entrevista para uma rádio. E o pessoal da rádio liberou pra gente um trecho dessa entrevista, onde ele fala que parece que ele estava até cobrando o governo do estado já desde o mês passado, porque não tinha essa vacina, é isso? Olha só, Juliano, nós entramos em contato novamente com o secretário municipal ali de Cambará e nós conseguimos, né, o Douglas da nossa produção conseguiu uma entrevista com ele, conseguiu gravar uma entrevista com ele. E ele explicou para o Douglas essa situação do pequeno Bernardo e também falou sobre essa questão da cidade não ter o soro anti-escorpiônico, né, que de acordo com ele, ele já teria feito uma cobrança à Secretaria Estadual de Saúde, mas de acordo com a Secretaria, Jacarezinho seria o ponto de referência e não Cambará por falta de estrutura. Vamos ouvir então agora na tela do Balanço Geral essa entrevista do secretário municipal de saúde à nossa equipe aqui da RIC TV Record. O paciente, ele deu entrada no pronto-socorro municipal às 8h45 no domingo de manhã. Às 9 horas, após o atendimento na emergência, o médico plantonista fez contato com o SAMU, que enviou a unidade de suporte avançado para fazer essa transferência do menor. Às 10h17, o paciente já saiu em transferência para a Santa Casa de Jacarezinho, que é a referência da 19ª Regional de Saúde. Lá na Regional de Saúde foi feito todo o atendimento, inclusive com o soro anti-escorpiônico, que esse soro é só disponibilizado para hospitais de referência, não é disponibilizado aqui para o município de Cambará e outros municípios menores, só para onde há um hospital de referência, segundo informado pela 19ª Regional de Jacarezinho. No dia 26 de março, nós tivemos a reunião da Comissão de Intergestores Bipartida e Regional, junto com a CESA, 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, e o Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CRESENS. E uma das pautas que eu levei para a reunião foi que a regional disponibilizasse o soro antiofídico para o município de Cambará. A parte técnica fez a explanação que não seria possível, porque ele é condicionado, tem um servidor da CESA, da 19ª Regional, que fica à disposição em plantão para fornecer esse medicamento para os hospitais de referência. E a nossa referência é Jacarezinho, a Santa Casa de Jacarezinho, para onde o menor foi encaminhado através do suporte avançado do SAMU. Eu tenho a pauta da reunião que o secretário se refere aí. Ele gravou agora há pouco com o Douglas da nossa produção, o balanço já tinha começado, tá? Eu tinha o trecho da entrevista que ele deu à rádio, mas, claro, se ele acabou de falar com a nossa equipe, foi a entrevista que a gente botou no ar. Tá aí onde ele fala aqui, ó, nesse trecho que tá, inclusive, com a marquinha laranja aí, ó, possibilidade de manutenção do soro antiofídico e antiescorpiônico dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Cambará. Só que tem um detalhe, tá? Não sou eu que tô dizendo que lá em Cambará deveria ter a vacina. Tem uma listagem da Secretaria de Estado da Saúde que fala isso. Pode encher a tela aí, porque está destacado. O Hospital Municipal de Cambará deveria ter, tá? Essa vacina para justamente esse atendimento rápido.
Claro que a gente lamenta a morte do Bernardo, bota a fotinha dele aí. Claro que a gente lamenta essa história e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Mas eu queria agradecer a presença do Dr. Arilson Morimoto, médico infectologista, que prontamente topou participar com a gente. Doutor, bom revê-lo. Prazer. Doutor, esse soro, ele tem que ser aplicado imediatamente? Qual é o tempo máximo? Como é que é o efeito disso? Ele é uma barreira para o veneno? Porque vamos imaginar, o escorpião picou, o veneno entrou no corpo. Sim. O soro impede que ele se espalhe? Qual é o efeito disso? Na verdade, o soro vai impedir, vai fazer a neutralização do veneno. E quanto mais rápido, né, for aplicado, melhor a atuação dele. Por exemplo, se ele picou agora, se eu demorar 12 horas, praticamente não vai ter efeito nenhum. O veneno vai ter se espalhado e a pessoa está condenada a morrer. Isso, porque depois que ele gruda, vamos dizer, depois que ele é uma neurotoxina, depois que ele interage com o nervo, ele raramente não tem medicamento que vai retirar a toxina do nervo. Tá. Doutor, eu vou pedir um minutinho só nesse momento. Onde é que é o incêndio? Zona sul da cidade, o incêndio...